Boa tarde, amigos do canal Aprendendo com o Professor Roberto Guedes. É um prazer voltar novamente aí a bater esse papo aí com você aí que está aí me ouvindo nesse momento, né? Já fazem alguns dias que nós estamos aqui, nós passamos sem gravar vídeos, né? E hoje eu gostaria de voltar a um tema que já falei há poucos dias atrás, né? Quando eu gravei um vídeo falando sobre o fato histórico, um tema da história do Brasil, que tratava sobre o período da escravidão aqui no Brasil, o que é que levava uma pessoa a se tornar escravo, né, a ser transformado em escravo por outras, e desfazendo alguns mitos também, algumas coisas que são tratadas até mesmo nas nossas salas de aulas, pelos professores, né, que como é um período um pouco distante da nossa história, que muita gente não gosta de falar, então muitas vezes terminam surgindo temas que não são muito adequados, né? Terminam surgindo versões a respeito desse fato histórico que não são muito adequadas. Então a gente precisa muitas vezes desfazer alguns mitos que são criados, algumas coisas que são criadas e que não são verídicas, né? Então, ainda dentro desse tema, que tratei há dias atrás, né, falando sobre a escravidão, então, dando continuidade a esse assunto, dando continuidade a esse tema, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre algo que encontrei, vamos dizer assim, no livro do meu próprio filho. Trata-se apenas de uma questão de nomenclatura, mas que de repente pode fazer a diferença. Não é? Então, por exemplo, eu encontrei no livro do meu filho, uma questão, né? Os escravizados no Brasil viviam em tal situação, assim, tal, coisas relacionadas àquele período da nossa história. E me chamou a atenção uma coisa: olha, peraí, mas essas pessoas, né, que foram trazidas do continente africano naquela época, no começo da história do nosso país, essas pessoas eram escravas ou eram escravizadas? Ou as duas coisas são a mesma coisa? E então nós começamos a refletir sobre isso daí e cheguei, vamos dizer assim, a uma conclusão própria, uma conclusão pessoal, né, de que seria o seguinte: ora, haveria diferença entre escravo e escravizado? Sim, eu acredito que sim. Né? Qual seria essa diferença? Bem, vejamos. Quando nós falamos, por exemplo, na palavra escravo, então nós estamos tratando sobre algo que era constante, não apenas no nosso país, como já falamos isso aí. Houve esse período aqui no nosso país, mas isso era coisa comum no passado, em todas as culturas, em todas as civilizações humanas, né? Isso era fato comum, era fato que existiu e que, por acaso, o nosso país foi o último dos países a acabar com isso, com a escravidão, né, no mundo, né? O Brasil foi o último país. Eu já falei aqui sobre os motivos que levaram o nosso país a caminhar nessa direção, né? Já ficaram bem, isso acho que foi bem explanado, foi bem explicado no vídeo anterior, né? Então, agora hoje então, né, o fato hoje é o seguinte: seria, existe diferença entre escravo e escravizado? Sim. Né? Escravo seria uma pessoa, vamos dizer assim, seria uma situação permanente de alguém que, por exemplo, uma pessoa que já nasceu como escrava desde o nascimento, né? E então, vamos dizer assim, enquanto que o termo escravizado, ele se refere a alguém que tinha uma vida, alguém que era livre e que foi transformada em escravo, tá? Então, quer dizer, enquanto que o livro do meu filho, ele não traz essa diferença, ele não traz essa distinção entre uma coisa e outra, ele trata todos como escravizados, né? Os escravizados no Brasil e tal, né? Quer dizer, então,
O Brasil tinha várias pessoas que foram escravizadas. Por exemplo, os índios aqui no Brasil, durante uma época, durante o início da colonização, todas as tribos indígenas que se rebelavam contra a coroa portuguesa, então os portugueses adquiriam o direito de caçar aqueles índios e transformá-los em escravos. Então, esses aí são escravizados. Eles eram livres e foram escravizados, né? Porém, vamos dizer que já no caso, por exemplo, os africanos também. Os primeiros africanos que chegaram aqui, eles lá na África, antes deles terem sido escravizados, né, se eles terem sido aprisionados e transformados em escravos pelos outros africanos, lá em seu país de origem, eles eram pessoas livres, né? E, como eu falei, por exemplo, aqui no caso de a escravidão surgia muito por motivos de guerras. Então, um povo, né, o povo vencedor, normalmente escravizava aquele outro povo que perdia, né? Então, eles escravizavam e ou utilizavam no seu próprio serviço, ou então vendiam para terceiros que tivessem interesse em comprar um escravo. E, então, no caso, né, então os primeiros africanos que vieram para cá, eles seriam livres lá no seu país de origem, né, e foram escravizados por aquela outra tribo que os venceu em luta, né, e foram vendidos para comerciantes portugueses que os trouxeram aqui para o Brasil. E já, então, no caso, a continuidade, as próximas gerações, então, aquele foi um escravizado. Ele era livre e foi transformado em escravo. Porém, as outras gerações seguintes, não, eles já não são mais escravizados, eles são escravos. Não é? Quer dizer, por quê? Porque eles já nasceram naquela condição humana que vigorava naquele período da nossa história e da história de muitíssimos outros povos no mundo afora, praticamente todos os povos da civilização humana. Tá? E então, quer dizer, haveria essa distinção e a princípio não estaria correto então você utilizar indistintamente o termo escravizado para todos, vamos dizer assim, todos os seres humanos, né, que viveram sob aquela condição, sob a condição de escravos. Né? Então, somente para sintetizar, os primeiros escravos, aqueles que, no caso, os que foram trazidos do continente africano para cá, os primeiros, eles eram cidadãos livres, eles eram pessoas livres lá na sua terra de origem e então foram escravizados e trazidos para cá. Porém, os outros, as gerações seguintes que nasceram, já nasceram na condição de escravos. Então, eles não eram mais escravizados, mas sim escravos. Ok? Então, era apenas isso daí que nós tínhamos para trazer para você nessa tarde. Né? E dizendo aqui, então, né, que o professor Roberto não concorda com esse termo trazido pelo livro e alguns hábitos, algumas coisas que que se criam durante algumas épocas em nosso país e em diversos outros países, alguns modismos que se criam e que nem sempre, quando você vai analisar, nem sempre estão muito de acordo ou com a língua, aquilo que a língua professa, ou então aquilo que a história professa, ok? Então, basicamente basicamente aí esse comentário que teria, né, para trazer para nós através desse vídeo nesta tarde, tá ok? Então, você aí que gostou do nosso vídeo aí, né, não se esqueça de deixar aí o seu gostei, né, de apertar aí o like aí, né, e né, de recomendar aí também para um colega seu, né, para um conhecido, um parente seu, aí que se inscreva aí no canal do professor Roberto Guedes, aprendendo com o professor Roberto Guedes. Então, né, até o nosso próximo vídeo, aí, e tudo de bom para você e até a próxima.